Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tite pode ser demitido do Cruzeiro? A pergunta é pertinente depois que o Cruzeiro tropeçou de novo, sob o comando do ex-técnico da seleção. Nessa quinta-feira, derrota em casa pro Curitiba, de virada no Mineirão. O Cruzeiro abre o placar com o golaço do Matheus Pereira e leva a virada. Mas, apesar de enorme tempo para reagir, o Cruzeiro criou, mas não conseguiu marcar. E perdeu sua quinta partida em 8 jogos no ano de 2026. São 3 vitórias e 5 derrotas. 3 vezes derrotado em pleno Mineirão. O Cruzeiro é hoje o lanterna do Campeonato Brasileiro, é o único time a perder as 2 primeiras rodadas e corre o risco de ser eliminado do Campeonato Mineiro no final de semana. Isso acontece se o Cruzeiro perder para o América e houver uma combinação de resultados. O Cruzeiro já poderia chegar à última rodada do Campeonato Mineiro sem chances de passar para o mata-mata. Diante desse cenário, a pressão da torcida é enorme. Inclusive, nas arquibancadas, muitos gritando burro e pedindo a demissão do Tite. Mas posso assegurar que até esse momento não se discutiu tal possibilidade. Depois da partida, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, foi aos vestiários e fez uma reunião a portas fechadas com o Tite e com os jogadores. A cobrança maior se deu em cima dos atletas. A pressão é grande pela demissão do Tite, mas não há ainda um encaminhamento para isso. Se for eliminado no Campeonato Mineiro, aí eu acho que a questão do futuro do Tite vai estar mais ou menos decidida. Pergunta que eu deixo para o torcedor cruzeirense. Tite ainda pode se recuperar? O início do Leonardo Jardim também havia sido ruim e ele conseguiu a volta por cima. Você ainda acredita no Tite ou demitiria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Ficar. O Pedrinho ofereceu mundos e fundos, deu futebol na mão dele, deu 38 unidades do BH, deu autonomia para ele. Ele falou: não vou ficar, não quero ficar. Ele não quis ficar. Infelizmente, não ganhou nenhum título e foi embora. Então é uma opção dele. Então não adianta ficar chorando. Parece um montão de viúva do Léo Jardim, que, repito, não ganhou nenhum título, fez um bom trabalho, fez um ótimo trabalho, não ganhou título e foi embora porque ele quis. Todos os esforços, eu acho que isso aí também atrapalhou, viu, Fabrício? Desde da metade do segundo turno, todo mundo já sabia que ele ia embora, os jogadores já sabiam que ele ia embora, Isso não é legal, isso não é saudável, né? Então ele não quis ficar. Então o torcedor também, se dá o valor também, né, meu nego? Vai ficar chorando aí as pitangas. E tem uma coisa, ô Cirilo, o começo do time do Léo Jardim era o time que perdia em casa pro Muxuque Rona, era o time que perdia por aquele União lá, aquele horroroso lá, ficou em último no grupo da Sul-Americana, é o time que foi eliminado pelo América na semifinal do Campeonato Mineiro. Então não era um time que o adversário se preocupava tanto. As coisas foram acontecendo e aí os caras, principalmente os times da parte de baixo da tabela, se preparavam para jogar contra o Cruzeiro e às vezes tinham sucesso. A gente viu aqui no próprio Mineirão, né? O Santos veio aqui e conseguiu o resultado, o Ceará veio aqui e conseguiu o resultado. Por quê? Porque já era um outro Cruzeiro, o Cruzeiro que era estudado. Por que contra a turma da parte de cima da tabela o Cruzeiro se deu bem? Porque daí o time não muda a forma de jogar para jogar com o Cruzeiro. Ele vai jogar, vai na trocação e aí pro Cruzeiro é ótimo por causa desse jogo de transição. Que agora vai ser difícil, Cirilo. É no meu coração essa palavra. Principalmente o desempenho abaixo de vários atletas. A culpa maior é do técnico, é verdade. Talvez sim, mesmo porque quando a gente faz uma comparação a frio, a gente tá falando de construção a seco, né, meu caro Rafael Mira? Vamos fazer uma análise a frio. Há 50 dias atrás, esse time tava ganhando do Corinthians em Itaquera. O Cabido. Ou perdendo pro Corinthians em Itaquera. Mas Assim, acabou que ganhou o jogo, né? uma coisa que eu até falava isso na jornada ontem, tá? O momento do Cruzeiro é horrível. Isso. É horrível. Sim. O desempenho do Cruzeiro ontem foi horroroso. Ok. Principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Cruzeiro jogou bem. Contra o Botafogo, a mesma coisa. Jogou bem contra o Botafogo no primeiro tempo. No segundo tempo, foi muito mal. Agora, uma coisa que eu venho batendo nessa tecla desde a derrota do Clássico. Há um mês atrás, todo mundo bateu palma pro Cruzeiro.
Todo mundo bateu palma quando o Jonathan Jesus não foi vendido pro Zenit, quando o Cruzeiro segurou. Todo mundo bateu palma quando o Gerson chegou por 30 milhões de euros e teve a manutenção do elenco. E falamos, não, vamos trazer reforços pontuais, vamos manter o elenco. Todo mundo elogiou, todo mundo, e não só aqui no 98 Esportes, mas em todos os programas de resenha esportiva a gente via o Cruzeiro sendo colocado como candidato ao título, como o Cruzeiro vai brigar junto com Palmeiras e Flamengo. O discurso de todo mundo em janeiro era esse. Perdeu o Clássico, foi mal contra o Botafogo, se apertou no Campeonato Mineiro e agora perde de novo no Campeonato Brasileiro pro Curitiba em casa. E agora nada presta. Mas você percebeu que você só falou que o time perdeu? Cabido, mas não... Você se ouviu? Mas você o perdeu Cruzeiro você entendeu a diferença Gente, de antes tá tudo maravilhoso, o Cruzeiro Mas- é um dos melhores times mas do a Brasil. vida- Pra hoje nada presta. Eu Mas sei que você tem que o- dar resultado. Eu sei que futebol é Henrique. resultado. Mas, cara, se a gente ficar com essa ideia de a vida tá não tudo é... errado, troca todo mundo, A vida o não é Cruzeiro uma não vai camisa- sair dessa situação. A vida não é uma camisa de força, cara. Se tem um momento de acertar a rota, este momento é agora. Com início Eu de não tô- eu não tô trabalho, falando que isso não tem que acontecer. com início de campeonato brasileiro, com janela aberta até o início de março. A verdade é que se tiver algum momento para corrigir a rota, esse momento é agora. E sim, eu tenho convicção e propriedade para falar. Até o momento, o Cruzeiro só passou vergonha na temporada. São 7 jogos. Mas Um jogo bom contra o coitado do Uberlândia. Mas o que seria corrigir a rota? Corrigir a rota? É. Aí tem que ter uma avaliação mais apurada. Que não cabe a Você nós acha que a nesse troca momento. de treinador é uma correção de rota que deve acontecer? Mas o Cruzeiro ele tem que estar avaliando sim uma troca de comando. Ele tem sim que estar avaliando. Não tô Um falando que mês ele tem de que trabalho? fazer. Ele tem que fazer. Que trabalho, Rafael Miranda? Um mês de trabalho. Não teve trabalho. Teve caos. Não, aí Teve não. caos. Teve caos. E o que eu tô falando, eu sei que é muito popular, tá? Mas eu também não sou a favor da demissão do técnico Tite, não. O que eu estou falando é... E aí vocês estão interpretando da maneira certa. Tem sim que haver uma avaliação sobre o comando do Tite. E essa avaliação, ela precisa acontecer. E a diária. E ela está E a acontecendo, diária. e ela está acontecendo. Mas, contra o América se toma pra dentro, gente, todo mundo sabe o que vai acontecer na sequência. Eu não preciso aqui falar, né, que futebol é 2+2. Né? Isso é óbvio, isso é Eu óbvio. não concordo, porque muita gente faz essa comparação com o ano só passado. só pra terminar, Henrique, e aí o que a gente vê também? Uma reavaliação desse elenco do Cruzeiro, gente. O elenco não tá dando conta de campeonato estadual e campeonato brasileiro. Imagina colocando a Libertadores no combo. Tem que ter uma reavaliação. Talvez nós sejamos culpados, talvez nós tenhamos avaliado esse elenco do Cruzeiro melhor do que ele realmente é. Mas a verdade é que o Cruzeiro ontem ficou sem opção no banco de reservas. Isso no início do ano. Isso no início do ano. E jogadores ofensivos do Cruzeiro tinha fora apenas um, que era o Chico da Costa. E o Cruzeiro não tinha opções ofensivas, gente. E se vocês me falarem do Sinisterra, eu vou ficar bravo com vocês, tá? Porque eu já descartei ele das minhas opções. Enfim, acho que tem que ter uma avaliação, Rafa. Eu concordo com você do atacante aí. Cruzeiro, se a gente for espremer bem o elenco ali, você tem o Kenji, que ainda é um garoto. A gente não sabe, ano passado entrou, depois sumiu do elenco. Esse ano já fez alguns bons jogos, mas ontem era um jogo que você precisava do drible e ele acabou não entrando. Então, pensando nisso, você tem só o Arroio mesmo. Você não tem mais nenhum jogador de drible. Aí o Tite falou, a culpa é maior do treinador. Vamos tentar ver qual foi a culpa do Tite, né, no jogo. A eficácia não tem nada a ver com o Tite. Se o Cruzeiro coloca as bolas dentro do gol ontem, no primeiro tempo faz um 2-0 ou um 3-0, o jogo estava resolvido. Então isso aí a gente exclui da conta do Tite. Aí, a saída do Arroio que você questionou, eu também questiono. Capitão, porque se o jogo tá 1-0 pro Cruzeiro, termina o primeiro tempo com o Curitiba por cima, eu acho que faz sentido a entrada do Wanderson. Porque o Wanderson é um cara muito mais comprometido defensivamente, é um cara taticamente muito importante. Aí você fala, pô, tá 1-0 já, talvez eu vou baixar um pouquinho as linhas, tem um jogador mais agressivo defensivamente que vai me puxar um contra-ataque, faz sentido. Agora, concordo com você quando você fala 1-1. 1-1 não era bom pro Cruzeiro. O time vinha jogando bem. Ninguém perguntou isso na coletiva, né? A gente questionou, a gente poderia ter... alguém poderia ter perguntado isso pra gente entender melhor. Por que tirou o Arroio, que é
o único jogador seu. Pra mim tem foi o a Kenji. pergunta-chave do... Obviamente tem a questão do Tite, né? Dessa situação também do William. Mas a pergunta-chave do jogo, pra mim, é essa. Aí, Por que você mudou o time, professor? eu também não entendi, né? Pode ter alguma justificativa, ele pode ter sentido alguma coisa, não temos essa informação, parece que foi uma escolha técnica mesmo. E aí, mais uma dúvida que ficou na minha cabeça assistindo o jogo. Você precisa fazer gols. Você tem o Kenji e o Villarreal no banco. Será que o Villarreal tá tão mal pra não poder jogar ele e o Caio Jorge dentro da área? Às vezes é ali é um cara muito forte. Um cruzamento, E até pro uma Tite dar o pressão em recado. cima. Olha aqui, o que eu tenho é isso aqui. Pois As é, armas assim, que eu tenho pra mudar o jogo ele são não ter essas. colocado os dois atacantes, o Kenji e principalmente... O Kenji é um garoto, ainda volta a frisar. Principalmente o Villarreal, mostra que ele não tem nenhuma confiança no Villarreal. Se você não coloca o Villarreal no jogo, que você tá perdendo dentro de casa pra jogar, e você não coloca mais nenhum atacante no jogo, me causa também uma estranheza. Ou, tecnicamente, é um jogador muito abaixo na análise do Tite, ou não tem, assim, não consigo achar uma outra justificativa para não ter Rafa, colocado ele só em campo. terminando aquela linha de raciocínio que eu tava tendo. E aí o torcedor fica incomodado quando fala isso, porque o torcedor quer uma resposta imediata. O torcedor quer uma mudança agora já pra vencer o América e voltar a jogar bem, porque há 50 dias atrás o Cruzeiro tava um time praticamente imbatível dentro de casa, principalmente. Mas se a gente for comparar, eu vejo muita gente falando, no ano passado mudou, trouxe o Jardim e resolveu as coisas. O Cruzeiro terminou a temporada de 24. Naquele demite ou não demite o Jardim, vamos demitir, aí veio a pressão, vamos segurar Fernando sem convicção. Diniz. O Fernando Fernando Diniz, sem convicção nenhuma na permanência do treinador. E aí chegou no começo da temporada, trocou e trouxe o Leonardo Jardim. Agora o Leonardo Jardim pediu pra sair, o Cruzeiro traz o Tite, Não, rapidinho, inicia um Henrique. novo trabalho. O Jardim quase saiu. Ele deu um Mas por all-in, ele muito deu um all-in pra pouco continuar. naquele jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi. Se o Cruzeiro perde aquele jogo, o Jardim não seria o treinador do Cruzeiro em Exatamente. 2025. Ficou Então, 1 a 1 com um esse mês de jogo. O temporada, Cruzeiro deu uma boa resposta. Você tem jogou que bem. ter convicção no seu trabalho. Você tem que ter convicção no seu planejamento, no que você tá apostando. Futebol não é assim. Futebol, pelo menos eu penso que não é assim. Futebol você precisa de tempo de trabalho. O Tite, ainda mais com esse calendário, a gente fala da mudança de filosofia do Jardim pro Tite. Mas olha o calendário do futebol brasileiro, a loucura que tá. Óbvio que tá uma loucura pra todo mundo. É óbvio que todos os times estão sofrendo com isso. Mas o Cruzeiro também está sofrendo com isso. E aí o torcedor tá no direito de cobrar. O torcedor tem que cobrar. Mas aí o Cruzeiro, o clube, na minha opinião, tem que ter convicção sim no trabalho. Tem que suportar a O pressão. Tite te passa porque senão- convicção? Porque a Passa. gente Convicção só na olha... ideia dele, porque sim. a gente... Na ideia eu, não dele, tenho, sim. eu não tenho convicção nenhuma no Tite, Não, mas gente. ele tem convicção Com na ideia todo dele. respeito. Não, mas ele não tá transparecendo isso. Com todo respeito. Com todo respeito. Não, eu discordo. Eu acho que ele transparece convicção na ideia de jogo dele, Eu vejo Cabeça. o Rogério Ceni passando muita confiança naquilo que ele quer. Até mesmo o Fernando Diniz, que eu critico dias sim, outros também aqui. Eu vejo que ele tem convicção naquilo que ele quer. O Tite, eu olho pra ele e falo assim, gente, o que esse rapaz, eu tô sendo educado, mas o que esse senhor quer? O que Não, esse aí senhor não. tá pensando? O que esse senhor tá imaginando pro futebol do Cruzeiro? Eu não tenho convicção no trabalho do Tite e acho que o torcedor do Cruzeiro também não, tá? Mas quem tem que ter são os jogadores, o treinador, o presidente. Gente, mas o São eles que presidente tem é o que maior ter. torcedor do clube, inclusive. Tá bom, mas aí a gente tá falando por ele. A gente não sabe a opinião dele. Inclusive, ontem teve cobrança forte no vestiário do... E tem que ter a cobrança. Do Pedro Lourenço, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.